Seguimos com outros destaques. Alessandro Vieira, que relata o PL antifacção no Senado, ele cedeu às críticas do governo e alterou o texto de Guilherme Derrite, que foi aprovado na Câmara. Uma das principais alterações feitas pelo senador foi a retomada da criação do tipo penal de facção criminosa e equiparação das milícias a esses crimes. Além disso, Vieira também manteve o pagamento do auxílio reclusão e o direito a voto dos criminosos. Apesar disso, o senador fez elogios a Derrite, afirmando que o deputado captou corretamente os anseios da sociedade. Começar essa com o delegado Palumbo. Delegado, tantas discussões, tanto desgaste, para aparentemente o texto ser ajustado no Senado Federal e possivelmente ele vai ficar mais parecido com aquele que foi apresentado pelo Poder Executivo, não? É o Centrão sendo Centrão. É isso aí. Tá agradando quem? A população? Não, claro que não. Faz uma pesquisa aí, vê se a população quer que preso provisório vote. Vamos fazer uma pesquisa aí para ver se a população quer o auxílio reclusão ou se quer a criação do auxílio vítima. É só fazer uma pesquisa, perguntar para o povo. E não precisa ser um plebiscito, não. Qualquer um que fizer nas redes sociais, aí, desde que não seja bandido, vai dar mais de 90% que não vai querer que preso vote. Mas o Centrão precisa agradar quem? Precisa agradar o governo federal. E aí agora esse projeto teve modificação, volta para a Câmara dos Deputados, possivelmente só vai ser empurrado para o ano que vem, obviamente, né? Acho que não vai ter mais tempo, já estão a vias aí de um recesso parlamentar, depois vem as eleições e aí vão ficar esperando, e a população que sofre aqui. A quem interessa que um preso vote? Interessa ao grupo político. A quem interessa que o preso tenha auxílio reclusão? Não, mas vamos falar, não, mas é para a família do bandido que não tem nada a ver com os seus atos. Tudo bem, é para a família do bandido. E para a família daquele órfão que perdeu a vida, né, cujo pai ou a mãe perdeu a vida na mão de um criminoso. Ele não tem direito a nada, né? Ninguém vai perguntar como ele quer numa audiência de custódia, como ele está numa audiência de custódia, ele não vai receber benefício nenhum, né? O Estado não vai dar nada para ele, pode até dar, mas vai dar um trabalho lascado. Agora, quantos presos eu já vi, já abordei, indo pegar o seu dinheirinho, na época eu estava na ativa, abordando criminosos no meio da rua, e não sacar o seu auxílio reclusão, fruto do imposto de todo mundo, de quem está assistindo a Jovem Pan, de todos os trabalhadores, e para a vítima, absolutamente nada. Então é um retrocesso, ou seja, já estão afrouxando. E depois não me venha falar que o governo federal está conversando com o presidente americano, Donald Trump, para falar sobre o crime, para combater o crime, porque não está. É lógico que isso aí teve um pouco de ingerência do governo federal. E é evidente, né, que, claro, estando na mão de um relator de um partido de centrão, é lógico que ele ia fazer essas modificações, né, para acabar, por exemplo, aí, para voltar com o direito do preso voltar, com o direito ao auxílio reclusão e outras coisas que eu imagino que terá dentro desse relatório que será apresentado e votado dentro do Senado Federal, que depois retorna aí para a Câmara. É absurdo, né? É lamentável esse tipo de atitude. Pois é, alterações feitas pelo relator, ele opta pela manutenção do pagamento do auxílio reclusão e também permite o direito ao voto dos criminosos temporários. Você, Dávila, como avalia essas mudanças feitas pelo relator? Felizmente, Caniato, este projeto volta à Câmara. E a Câmara que terá a palavra final. E a Câmara está alinhada com a população, como bem demonstrou na votação do PL antifacção. Portanto, isso parece uma manobra do governo para fazer algumas modificações, mas no fundo sabendo que será derrotada na Câmara. Afinal de contas, a Câmara é hoje a autora dos 2 melhores projetos apresentados recentemente de segurança pública, que é o PL da facção e a mudança da água para o vinho da PEC da segurança pública. Pois é, muitos entenderam que o relator teria cedido às pressões do governo, por isso que promoveu essas mudanças no PL antifacção que foi relatado por Guilherme Derrite na Câmara Federal. Você, Mota, como avalia esse processo de mudança? Um desastre, um absurdo. Essas mudanças acabaram com o projeto do Derrite e retomaram o que eram as propostas do governo.
o texto do Derrite criou tipos penais, são novos crimes, bem definidos, com penas altíssimas, e uma definição clara do que é esse fenômeno de domínio territorial criminoso. Aí vem o texto do Senado e dilui esse conceito. Cria um novo tipo de crime chamado facção criminosa com pena menor. E, mais importante, torna o texto da lei mais interpretativo, menos objetivo. E aí vocês sabem o que acontece, né? Quando é interpretativo, vai cair na mão daqueles operadores do direito que dão aquela interpretação do criminoso vítima da sociedade. Essa é a intenção. O texto do Derrite determinava penas de 20 a 40 anos de prisão. O texto do Senado reduz para 15 a 30 anos. Por quê? Por que reduzir as penas? O texto do Derrite acabava com o voto dos presos, um absurdo moral. O texto do Senado restabelece. O texto do Senado restabelece, inclusive, o auxílio reclusão para líderes de organizações criminosas e desfaz a ação civil de perdimento de bens do Ministério Público, que era uma ação autônoma. Ou seja, você já podia capturar os bens do traficante independente da ação penal que seguia o seu curso. Agora não, segundo o texto do Senado, você tem que esperar o mítico transitado em julgado para poder ficar com os bens do traficante. Ou seja, o resumo dessa alteração é: o crime agradece. Pois é, o delegado Palumbo atua há muito tempo na área de segurança pública e o Mota fez uma pergunta importante, né? Por que reduzir a pena? Qual é a justificativa para alterar o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados? A quem interessa esse tipo de alteração, delegado? Me parece que neste momento interessa ao governo federal, porque não tem lógica nenhuma você reduzir pena de faccionado, né? Você deixar um preso faccionado votar, você dá um auxílio reclusão para um preso, né? Se esquecendo das milhares de vítimas que um faccionado acaba fazendo, né? É lamentável, como o Mota falou, é um desastre completo, como o Mota falou, né? É vergonhoso isso, né? Num país onde a sociedade clama por segurança, onde as pessoas estão morrendo, né, onde mais de 40 mil pessoas morrem todos os anos, aonde líder de faccionado estão portando fuzil 762, calibre 762, estão pilotando drones com granadas, aí você diminui a pena. Quem interessa? Isso é como o Mota falou, né? O crime bate palmas, o crime aplaude, o crime adora esse tipo de atitude. Agora, a gente não precisa falar porque a nossa audiência é bastante inteligente, né? A quem interessa que um preso provisório vote? Jamais eles vão votar numa pessoa que é extremamente radical contra o crime como eu. Pois é, a votação deve acontecer no dia 10 de dezembro. A CCJ deve se debruçar e debater esse texto. Dávila, quer trazer o seu ponto de vista em relação a esse ponto que o delegado Paulo mencionou agora, no final do comentário dele, sobre a questão que envolve a possibilidade do preso provisório votar? Queria que você discorresse sobre isso. É um absurdo total, né? Na verdade, quando você está preso, os seus direitos cívicos estão suspensos enquanto você está cumprindo pena. Portanto, não tem direito nenhum votar. E isso não faz o menor sentido. Essa é uma daquelas concessões feitas lá atrás, o que justamente justifica o que o Mota bem disse, que é um partido e é uma ala que considera que criminoso é vítima da sociedade. Só isso pode justificar algo tão absurdo como permitir que presos votem. Preso tem as suas liberdades individuais suspensas até o cumprimento integral da pena. Uma dessas liberdades é a liberdade de votar. Pois é, lembrando a nossa audiência que o texto foi aprovado na Câmara Federal. Com as possíveis mudanças no Senado, esse texto retornará à Câmara. E aí, uma vez aprovado, será encaminhado para a sanção do presidente da República, que poderá, inclusive, sancionar sem vetos, sancionar com vetos ou vetar integralmente.
Mota, tudo é difícil, né? Quando a gente fala de endurecimento das penas, né? Um caminho que poderia ser mais curto acaba sendo bem longo. Então, assim, é uma tramitação que vai e volta. Se for sancionado, possivelmente vai ter vetos. Depois os vetos vão ser analisados pelo Congresso Nacional. Enfim, faz parte do jogo político. Mas quando lá atrás todos disseram, não, o Brasil quer endurecimento de penas, quer vírgula. Nem todos pensam assim. Pois é, Caniato, eu acho que cabe uma reflexão. A gente precisa perguntar se isso realmente faz parte do jogo político, né? Porque é compreensível que algumas pessoas sejam contra o aumento de impostos, como eu, e outras sejam a favor, porque elas acreditam que esse dinheiro vai para o governo e o governo vai cuidar dos mais pobres, né? Basta você olhar as viagens do governo, os gastos do governo, o empréstimo dos Correios, para você ver que isso é mentira. Mas tudo bem, é compreensível. O que não é compreensível é você ter no Brasil a esmagadora maioria da população, 99,99%, que clama por justiça, que pede que os criminosos sejam retirados da rua, e você ter políticos que não acreditam nisso. Você tem políticos que trabalham contra, políticos que querem reduzir penas, criar mais benefícios. Qual é a explicação para isso? Como é que esses políticos conseguem se eleger? Essa é uma pergunta genuína, eu tenho. Como é que essas pessoas que reduzem penas de criminosos chegam em casa e encaram as suas famílias? Como é que eles chegam no Congresso Nacional e falam ali com o rapaz que serve cafezinho, com os seguranças que sabem o que é a insegurança do Brasil? De onde vem essa mentalidade? Porque até você consegue entender que algumas pessoas extremamente ideologizadas tiveram a sua mente sequestrada pelo comunismo, pelo marxismo, ou que sejam ligados ao crime e defendam isso. Mas você ter políticos no Congresso Nacional que defendam essa posição, para mim, é verdadeiramente incompreensível. E esse tipo de comportamento que o Mota bem descreveu aqui, quando se passa muito tempo, digo décadas, delegado Palumbo, a gente acaba vendo as consequências na prática, né? Nas ruas, né? Na vida real. Quando você tem um sistema que acaba sendo permissivo, né, com a criminalidade, qual é o retrato que a gente pode compartilhar aqui com o nosso público? É o que a gente tem visto, jovens que entram na criminalidade porque têm convicção de que isso não vai prejudicá-las, não vou passar muito tempo preso, é mais ou menos isso? É certeza que é isso, Caniato. Tivemos recentemente aí um indivíduo criminoso que foi morto pela polícia em legítima defesa, só que tempos atrás ele passou por uma audiência de custódia e a juíza deu risada. Falei, você de novo aqui, me ajuda a te ajudar, dando risada. Qual é a mensagem que uma magistrada passa para um criminoso que está numa audiência de custódia dando risada, fazendo piada, brincando? O bandido pensa assim, eu vou voltar pro crime. O negócio está desandado. Tanto é que ele voltou e acabou morrendo. E que o inferno receba. É essa a mensagem. Porque isso aqui que nós estamos falando chega para o crime. E eu recebo diversas mensagens, inclusive ameaças de criminosos com perfis falsos falando, né? Ontem mesmo mandaram uma lá, até printei, né? O Mota e delegado Palumbo merece estar debaixo da terra 7 palmos. Então é normal isso daí. Agora, a quem interessa isso? Interessa a um grupo político que vai receber voto desse pessoal, que vai receber voto da família desses criminosos. E isso é absurdo, isso é um retrocesso. Nós temos que enrijecer a legislação, tornar a vida de criminoso mais difícil, tornar a vida de faccionado mais difícil, tirar os seus bens, tirar o seu patrimônio. Aí é aprovado na Câmara dos Deputados. Vai para o Senado, um parlamentar ligado ao Centrão, não, vamos desfazer tudo isso daí. Preso tem direito de votar. Imagina só colocar 40 anos com faccionado. Vamos colocar menos, vamos colocar 15. Imagina só acabar com a progressão de regime. Ele tem direito a se regenerar. Esse tipo de criminoso não quer se regenerar. Ele é funcionário do crime. Ele não pode sair de uma facção.
Não é desse jeito que esse povo pensa. E quem paga a conta aqui? Quem paga a conta é quem faz um carnezinho para comprar uma moto para trabalhar num aplicativo de 60 meses, 5 anos, é roubado. É esse que vai pagar a conta. Não é quem está lá em cima que criou essa porcaria chamada de audiência de custódia e se vangloria de que metade dos preços sai na audiência de custódia. Não é um senador da República que anda com carro importado, blindado, cercado de segurança, que vai se prejudicar com isso. É o coitado do seu José, da dona Maria, do seu Mário, que está aí num ponto de ônibus, com um cano na cabeça, tendo um celularzinho que ele parcelou em 10 vezes, sendo roubado. Porque esse criminoso entende, não, fica tranquilo, porque já falaram até que o traficante é vítima do usuário, fica tranquilo que nós estamos em casa. É essa mensagem que a gente passa, Caniato.